Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Grupo Studio. Hoje pela manhã a gente tem um tema muito interessante para falar, tema da reforma tributária PEC 45 de 2019 e os efeitos práticos que ela tem para toda a classe empresarial, para as famílias e para os contribuintes no Brasil inteiro. Eu sou Maurício Ferreira, head da empresa Studio Family Business, uma empresa do Grupo Studio totalmente voltada à gestão de patrimônios, riquezas e planejamento tributário administrativo. E hoje tenho como convidado aqui comigo Marcelo Nejar Borba. Marcelo Nejar Borba, que é sócio da empresa Studio Family Business, é administrador, é um entusiasta das ciências contábeis, do estudo tributário e é alguém que é uma grande referência nossa aqui dentro do Grupo Studio e que eu tenho o prazer de ter como colega há 6 anos aqui no grupo. Marcelo, falando sobre esse tema tão importante, sobre reforma tributária, vamos começar falando um pouquinho sobre as mudanças, né, que essa PEC 4519 está trazendo, mas antes eu gostaria de trazer dois enfoques. Primeiro, que fizesse um overview geral da 4519, nos efeitos que ela tem sobre consumo, sobre tributação, e depois a maior densidade da nossa live, da nossa morning, melhor dizendo, falando especificamente sobre patrimônio, sobre riqueza, que é aquilo a área onde eu sei que tu tem uma maior experiência e a maior colaboração para os nossos espectadores todos. Muito bom dia, obrigado pela tua participação. Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, como o próprio Maurício já disse, meu nome é Marcelo Borba, sou diretor operacional aqui do Grupo Studio. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, bem relevante no cenário nacional. Falando um pouco sobre a reforma tributária, a PEC 45/2019. Para contextualizar um pouco sobre o assunto, a gente diz o seguinte: a reforma tributária ela veio com um grande intuito da simplificação dos impostos, principalmente os impostos de consumo. Ela vai tratar sobre 5 impostos da unificação, em IBS e CBS. Ela vai unificar o ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI. Consequentemente, vai lá no futuro, em 2033, aí sim a unificação completa dos impostos. Então, a grande vantagem dessa reforma tributária, principalmente, é essa simplificação do sistema tributário nacional. A gente vai acabar um pouco dessa sopinha de letrinhas que é o nosso sistema tributário. A gente tem o ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, alguns impostos serão aglutinados. Só que, além disso, essa reforma tributária, PEC 45/2019, ela também trata sobre 3 temas de patrimônios. 3 temas de patrimônio, como eu digo, assim, ela fala sobre 3 impostos de patrimônio: IPTU, IPVA e o ITCMD. O ITCMD é uma das questões mais importantes e relevantes nas questões de patrimônio hoje. Então, o que é o ITCMD? É o Imposto de Transferência, Causa Mortes ou Doação. Então, a gente vai tratar um pouco sobre esse tema, principalmente. Então, para dar um briefing geral, a reforma tributária vem para simplificar, unir esses impostos, esses 5 impostos, em 2, principalmente, e, consequentemente, ela também trata sobre os impostos de patrimônio. Outro ponto importante e relevante nessa atual... Perfeito, obrigado. Esse ponto importante, nesse atual momento, a gente pode dizer que esse é o primeiro efeito da reforma tributária. A gente vai ter outros efeitos da reforma tributária. A princípio, entra-se em vigor essas novas mudanças, quem sabe ainda ou para final de 2024 ou então início de 2025, onde agora, em março desse ano, estão fazendo as regulamentações da reforma tributária atual com a lei complementar. Maravilha, Marcelo. E nos fala um pouquinho, Marcelo, quais são os macro-objetivos dessa reforma tributária? Os grandes objetivos que movem o nosso governo a chegar nesse momento de reforma tributária. A gente vê aí alguns movimentos, desde 88 na Constituição Federal, por exemplo, a criação do IGF, que nunca acabou acontecendo. A gente fala em reforma tributária no Brasil aí há quase 4 décadas, né? E os anteriores governos até aqui ventilaram essa possibilidade, mas nunca com uma possibilidade efetiva de implementação, e agora, muito seriamente, a gente conseguiu. O que o governo quer, em última análise, com a reforma tributária e o que esperar dela? Perfeito. Tem alguns sentidos essa reforma tributária. Primeiro deles, o governo precisa aumentar a arrecadação. Por que precisa aumentar a arrecadação? No ano de 2020, foi o maior ano de rombo fiscal no país, no ano da Covid. Nós tivemos mais de 800 bilhões de déficit. Ano passado, nós tivemos mais de 230 bilhões de déficit. Então, consequentemente, ano passado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
saiu para o orçamento de 2024 dizendo que teria um déficit zero. Sairíamos de um rombo de 230 milhões para um déficit zero em 2024, tá? 2023 para 2024. Então, consequentemente, frente a isso, a gente vai ter um aumento de arrecadação, sendo que o governo não quer reduzir gastos e nem diminuir despesas. Então, um aumento de arrecadação. Como se faz isso? Através de reforma tributária, através de um aumento da carga tributária. Ano passado já foi falado sobre a questão dos super-ricos, nos fundos de investimento. Ano passado já foi a taxação das offshore. Ano passado se falou sobre a desoneração da folha de 17 setores. Caiu agora por terra a medida provisória. Esse ano já estamos falando sobre a taxação também dos aplicativos de transporte. Então, tudo isso é um efeito de aumentar a arrecadação e diminuir principalmente esse rombo dos anos anteriores. Esse é um dos principais efeitos. Outro efeito, o Brasil quer se enquadrar também aos grandes países mais desenvolvidos, os países que estão na OCDE, principalmente lá nesses países da União Europeia, Estados Unidos, entre outros. A tributação é uma tributação específica, um IVA sobre consumo e uma tributação sobre patrimônios e sobre receitas. Então, para que a gente se enquadre nesse modelo, que a gente não fique também uma salada de frutas referente à nossa tributação, a gente está fazendo esse sistema tributário, essa modificação desse sistema tributário atual. Então, são esses dois pontos principais: simplificação, unificação e o entendimento de que o sistema tributário mundial entenda o sistema tributário brasileiro, e o outro intuito é aumento de arrecadação, principalmente. Esse ponto, Marcelo, que tu nos trouxe falando sobre globalmente que os demais países possam entender o nosso sistema tributário, eu entendo que é um ponto nevrálgico que o nosso Congresso deve ter se debatido para conseguir traduzir a nossa carga tributária a um modelo mais simples. A gente vê que, em muitos casos, investidores, quando querem chegar no nosso país e colocar recursos para novos negócios, ampliação da sua matriz de atuação, se deparam com um cenário extremamente complexo e com muitas possibilidades de possíveis passivos tributários, passivos ocultos e trabalhistas. Tu trouxe também, com muita assertividade, a questão da regulação de aplicativos, de plataformas e as questões trabalhistas, os reflexos que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Então, muito embora a gente esteja aqui fazendo uma análise tributária, apartidária e desconectada com uma análise política que não é a nossa área, a gente fica, sem dúvida, pensando sobre a necessidade de uma reforma administrativa, né? A gente está vendo aqui uma reforma tributária que se debruça sobre questões de simplificação. A gente ainda não falou de diminuição nessa carga tributária. Isso a grande população se equivoca pensando que tem uma redução prevista e ainda não tem, mas certamente a reforma administrativa seria muito bem-vinda. Mas eu quero agora aqui, Marcelo, falar um pouquinho mais sobre a parte patrimonial, a parte dos impostos sobre o patrimônio, sobre heranças e sobre riqueza. Quais impactos dessa reforma tributária já aprovada, da 45/2019, a gente deve esperar nesse semestre e no próximo, e também no próximo ano, para as famílias que detêm mais patrimônios, para os empresários que detêm ativos, para os gestores de negócios familiares ou de empresas com patrimônio e que precisam perpetuar esse legado nas próximas gerações. Que pontos eles devem olhar? Perfeito. Então, como próprio a gente tratou no início do tema sobre a reforma tributária, e um dos pontos a ser tratado é o ITCMD, o Imposto de Transferência Causa Morte e Doação. Hoje, o ITCMD ele varia de 2% a 8%, dependendo de cada estado, né? Hoje é uma legislação de competência estadual. A tendência é que no futuro próximo, com essa reforma tributária, e pelo texto que já temos hoje falado, já tem um motivo dele ter uma mudança significativa nesse tema. Claro? Perfeito. Melhorou? Tranquilo. Então, a gente vai ter uma mudança significativa nesse tema. E qual é a mudança significativa nesse tema? A gente imagina que ela vai ter uma majoração de carga tributária. Uma das questões do texto da PEC 45/2019 fala sobre a progressividade do ITCMD para heranças e doação. Só que a progressividade do ITCMD a gente remete à tabela progressiva do imposto de renda, chegando até 27,5%. E aí, por que a gente chega numa alíquota mais ou menos nesse sentido? Também por causa de dois fatores. A tabela progressiva do imposto de renda chega-se até 27,5%. Então, sobre renda, 27,5% de imposto. IVA
sobre o IBS e o CBS, também foi tratado no passado sobre uma alíquota de até 27,5%. E agora a gente está falando sobre um possível aumento de carga tributária sobre patrimônios e também tabela progressiva, que remete, quem sabe, até 27,5% de carga tributária. Então a gente vai ter a tríplice 27,5%. Patrimônios, consumo e renda, principalmente. Então, um dos pontos principais, falando sobre o ITCMD, além dessa conjuntura que hoje é separado por estados, quais são os alíquotas são diferentes e existe a guerra fiscal entre os estados, a tendência é que o Senado Federal fixe uma alíquota progressiva comum para todos os estados, para que não tenha mais essa mudança de carga tributária por estado. E outro ponto interessante dessa reforma tributária é que até patrimônios no exterior também cairiam na tributação de TCMD, coisa que tempos atrás o STF já tinha dito. E como não é do território nacional, como patrimônio, consequentemente, ele não deveria ser tributado. Mas com essa reforma tributária, será tributado todos os patrimônios que você tiver, independente se é no exterior. Então é mais um ponto para a gente analisar no patrimônio. Nos parece que o STF, em muitos casos, Marcelo, ele acaba agindo em acordo com a diretriz orçamentária e política que o governo adota de arrecadação, né? Ou de mais arrecadação. O STF, até pouco tempo atrás, entendia que o patrimônio que está fora do território nacional não merecia uma tributação no momento de herança, internamente falando aqui, falando de tributação de TCMD, Imposto sobre Doações e Heranças, e agora, recentemente, ele muda seu entendimento. O que nos traz uma certa insegurança jurídica, né? Vejo que esse é mais um fator preponderante quando o investidor vem olhar para o território nacional, quando as pessoas físicas domiciliadas no exterior analisam a permanência definitiva no país, ou mesmo que os nossos empresários e os maiores rentistas, quando vão analisar o seu domicílio fiscal definitivo ou aonde vão deixar os seus patrimônios, muitas vezes o Brasil perde por não ter uma carga tributária diferenciada. E eu tenho visto em muitos casos nas propostas da reforma tributária, sobretudo no que tange a administração de patrimônios particulares, ITCMD, Imposto sobre Grandes Fortunas, o governo parafraseando países mais desenvolvidos como Dinamarca, Holanda, Escócia ou mesmo Estados Unidos, América do Norte, onde existem cargas tributárias muito mais altas nas transferências e, obviamente, que quando a gente faz um comparativo tributário, a gente precisa fazer um comparativo da aplicabilidade, da saída do tributo em benefício da população, o que não se vê aqui no nosso país, pelo menos até então não se vê, e aí a gente volta a falar um pouco sobre necessidades do uso da reforma administrativa. Mas assim, falando mais detidamente sobre o TCMD, Marcelo, me parece que um ponto muito importante da reforma tributária no que tange a patrimônios é o ITCMD. Eu entendi que a gente vai ter aqui mudanças no IPTU, a gente pode ter essa implementação do IGF, que a gente ainda não sabe a alíquota final definitiva, mas uma grande mudança está no ITCD ou ITCMD ao longo dos estados. A gente tem um pouquinho de variação dessa nomenclatura. Nos fala um pouco mais sobre o ITCMD, como é que ele se comporta hoje e o que mais a gente deve esperar nos estados. Eu já entendi que ele pode se majorar aí até uma progressividade, o que a gente conhece hoje em progressividade é 27,5% da tabela progressiva de imposto de renda, né? Hoje, o teto que o Senado Federal tinha estipulado era 8% ao longo dos estados. Nem todos praticavam 8%, a minoria praticava 8%, muitos praticavam 1%, 2%, 6%, né? Então, nos fala um pouquinho mais sobre esse TCMD, o que o contribuinte deve esperar e como ele deve se provisionar. Um exemplo fatídico disso foi no ano da pandemia. No ano da pandemia, diversos estados já majoraram a sua alíquota, saindo de 4% para 8%. E, recentemente, no estado de São Paulo, já tem um projeto de lei 7 de 2024, querendo majorar a alíquota, saindo dos 4% atual para os detentores dos 8%, que é o teto hoje do ITCMD. Por que isso? Porque caso amanhã depois o ITCMD saia dessa esfera do Estado e vá para a esfera federal e tenha um aumento de arrecadação, tem um aumento de tributação, o que o Estado vai receber em contrapartida? Vamos dizer lá que foi para 27,5% de carga tributária. O ente federativo recebe esse valor, só que ele tem que repassar para o Estado a alíquota que era anteriormente. E se o Estado de São Paulo hoje tem uma alíquota de 4% e eles já querem majorar para 8%, eles não querem perder
tanta arrecadação. E, de fato, eles querem majorar também a sua arrecadação no futuro, mesmo com a reforma tributária. Então, o ITCMD é uma pauta bem delicada. Hoje, em comparado com os países mais desenvolvidos, é uma carga tributária ínfima, porque, de fato, na França, a carga tributária sobre o patrimônio chega a 40%, nos Estados Unidos também 40%, Dinamarca 45%, e demais em outros países. E aqui ainda se detém 8%, e a tendência chega a 27,5%. Então, esses assuntos ainda bem delicados é o que estamos esperando, quem sabe, ou para final de 2024 ou início de 2025. Vai depender de quanto a lei complementar estiver em vigor. Então, tu falaste aqui, Marcelo, no final agora tu nos falou que a gente ainda está esperando uma lei complementar dentro do ano de 2024, possivelmente início de 2025, que vai regular, então, os efeitos da reforma tributária, né? Então, muitas vezes o contribuinte pode achar que essa reforma tributária não pegou, essa reforma tributária ainda não me atingiu e eu nada vou fazer sobre isso, ou vou deixar assim, porque depende de uma lei complementar. Eu vejo que a lei complementar está muito mais perto do que a gente imaginava com relação à aprovação da reforma tributária, né? E parece que a lei complementar depende muito menos de aprovações, de acordos, talvez até de negociações internas da Câmara, do que a própria reforma tributária, que foi aprovada com determinada celeridade. Mas, assim, falando em prazos, né, se até final do ano a gente tem expectativa de uma lei complementar ou início de 2025, então quer dizer que ainda existe um lapso temporal para que o contribuinte, para que o empresário, para que o dono de patrimônios, o gestor de fortunas, o controlador de empresas que possuem negócios rentáveis ou com patrimônios ativos imobilizados, possa atuar num planejamento tributário administrativo, possa utilizar algumas ferramentas onde ele se beneficie desse lapso temporal antes da entrada em vigor de legislação mais onerosa. Nesse sentido, Marcelo, nos explica de que forma esse contribuinte, de que forma esse administrador, esse proprietário de patrimônios pode agora, neste momento, se precaver, implementar alguma ferramenta, e o que tu tem visto aqui no Grupo Estúdio, o que a gente tem feito, implementado aqui no grupo para trazer esse tipo de benefício e garantir essa segurança para o empresário, empreendedor, proprietário de patrimônios. Perfeito. Um dos grandes projetos aqui do Grupo Estúdio, um dos grandes produtos que nós temos é a questão de proteção patrimonial e planejamento acessório. Antecipadamente, a gente já prevê. A única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai vir a faltar lá na frente. Então, consequentemente, os patrimônios que a gente detém hoje na pessoa física, eles vão ter que ser repassados para nossas futuras gerações, filhos, netos e assim sucessivamente. Então, por que não se planejar em vida quanto a essas questões? Então, as questões de proteção patrimonial e planejamento acessório, fazendo no ano atual, no ano de 2024, a gente ainda tem a legislação atual, não com a nova reforma tributária, não com as novas alíquotas, as novas majorações. Então, a gente consegue fazer todo um planejamento ainda dentro desse ano com as alíquotas atuais e tendo benefícios tributários ainda espalhados pelo Brasil. O ITCMD, como eu tinha falado anteriormente, varia de 2% a 8%. Então, dependendo do domicílio fiscal onde você está, você pode utilizar essa métrica. Então, o grande intuito é as famílias, principalmente que detêm um patrimônio acima de 5 milhões, consequentemente transferir o patrimônio da pessoa física, transferir para a pessoa jurídica, porque para uma pessoa jurídica e não fazer sucessões para a pessoa física. Através da pessoa jurídica, você protege seu patrimônio, você organiza o patrimônio e você vai fazer a sucessão posteriormente através das cotas ou das ações. Ele fica detido dentro da empresa e, de fato, a sucessão é feita apenas das cotas ou das ações. Se torna mais ágil, mais assertivo, menos burocrático o processo de sucessão. Então, o que tu está nos falando aqui, Marcelo, é que a gente tem uma oportunidade da institucionalização do patrimônio empresarial e familiar, levando em consideração a finitude humana e a possibilidade efetiva de uma sobretributação que deve acontecer nos próximos 2 semestres aqui no nosso país. Então, é a possibilidade efetiva do contribuinte olhar para a oportunidade, para esse lapso temporal que ele tem agora, planejar a sucessão do legado familiar. Isso não quer dizer perder gestão, isso quer dizer organizar para o futuro, trabalhar a questão tributária, sobretudo a questão de proteção dos patrimônios, né? Eu vejo que as empresas, elas têm atividades que oscilam, né? Hoje os negócios podem ir bem, amanhã a matriz produtiva, o mercado pode mudar, muitas atividades são disruptadas a todo momento, né? Eu acho que o mais importante é manter
a capacidade, o lastro financeiro e econômico para que o empresário, o empreendedor, o administrador, a família possa sempre recomeçar, possa ter liberdade de decisão e de mobilidade dos seus interesses e dos seus negócios. O nosso tempo ele está escoando ao final, mas algumas perguntas estão chegando aqui pela nossa equipe técnica que está me mandando aqui pelo meu aparelho aqui. Então, Luiz Carlos Nunes, que fala lá do Triângulo Mineiro, está nos perguntando aqui sobre questões do agronegócio. Ele está dizendo aqui que ele tem uma fazenda com 15 mil alqueires, com produção diversificada, dentre elas ali produção de leite, produção de café, e ele pergunta aqui como que ele pode se organizar, como que ele pode organizar a atividade produtiva, se existe alguma possibilidade, além de trabalhar a proteção patrimonial, que ele possa também ter algum tipo de redução de carga tributária nas suas atividades, Marcelo. Tem o que fazer aqui para o Luiz Carlos Nunes? Perfeito. Bom dia, senhor Luiz Carlos. Um dos grandes intuitos também na questão de proteção patrimonial, planejamento acessório, para o agronegócio é fundamental. O que a gente diz que é fundamental? A gente não vai pensar só no patrimônio, também a gente vai pensar na atividade rural propriamente dita. A partir do momento que você transfere o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, você abre um leque de possibilidades em atuação da sua atividade rural. Você pode atuar sua atividade rural direto na pessoa jurídica, pode ser um caminho mais vantajoso de carga tributária, tomar crédito sobre os insumos. Você pode continuar na pessoa física, caso você tenha saldo de prejuízos acumulados, você faz um contrato de comodato e continua a atividade rural na pessoa física, pode ser um caminho, a gente tem que analisar isso, mas para tudo tem jeito, para tudo tem como se planejar. O objetivo principal é proteger os patrimônios e, de fato, a atividade rural. A gente vai fazer um planejamento tributário e ver o que é mais benéfico. Se é continuar na pessoa física, se é fazer a parceria rural, pessoa jurídica, pessoa física, ou quem sabe amanhã ou depois fazer um arrendamento, também tem redução de carga tributária. Tudo isso a gente planeja aqui no Grupo Estúdio. Maravilha, Marcelo. A nossa Morning está sendo transmitida além do canal do Grupo Estúdio, dos canais do Grupo Estúdio, também nas nossas redes. E está chegando aqui um relato de um produtor rural aqui de Uruguaiana que passou por um planejamento acessório e proteção patrimonial com o Grupo Estúdio. E ele disse que no agronegócio ele já implementou na sua produção de arroz e ele já teve alguns benefícios, não só no que tange a proteção do patrimônio dentro da família, como ele está também conseguindo utilizar alguns insumos tributários que ele nem sabia que podia utilizar, que o seu contador nunca tinha falado para ele. Achei interessante esse comentário que ele fez aqui e gostaria que tu falasse um pouquinho, Marcelo, sobre a possibilidade de aproveitamento de insumos no agro que a pessoa física não utilizava e que talvez por dentro de um processo com planejamento de empresa patrimonial ele possa passar a utilizar. Perfeito. Muitas vezes o produtor rural ele fica muito abstrito, de fato, na questão da atividade rural pela pessoa física. E por quê? Porque ele já está acostumado, ele já está naquele processo que é corriqueiro, que é contínuo para ele. Já foi de tempos atrás, do avô, do pai, e agora veio para ele também na pessoa física. A partir do momento que ele transfere para uma pessoa jurídica e começa a fazer a sua atividade rural pela pessoa física, pela pessoa jurídica, quais são as vantagens? Quando ele vai adquirir um maquinário no agro é muito caro, um valor agregado muito alto, consequentemente, pela pessoa jurídica, ele não é só um custo. Também sobre a depreciação desse maquinário, você pode tomar crédito de PIS e COFINS, enquanto na pessoa física só era um custo da sua atividade rural. Na pessoa jurídica, muitas vezes, aqueles insumos, como você adquire na pessoa física, só é um custo e você não tem direito a crédito. Na pessoa jurídica, você pode ter direito a crédito de PIS e COFINS. E muitas vezes, dependendo qual é a sua atividade rural, você pode não ter incidência de PIS e COFINS na saída. Então, por exemplo, arroz, eu faço a venda de arroz, não tem incidência de PIS e COFINS na saída pela pessoa jurídica, mas eu tenho saldo credor de PIS e COFINS. Eu posso fazer um abatimento pela lei da PEC de conta de outros impostos federais. Abater de imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e até mesmo da folha de pagamentos funcionários do INSS. Então, tem diversas vantagens que a gente pode analisar. Maravilha, Marcelo, maravilha. Fazendo um fecho no que tu está falando aqui sobre o aproveitamento cruzado de impostos, a gente vê que existe essa possibilidade, inclusive pelo E-Social. O E-Social permitiu que a gente aproveite, né, tributos cruzados. Eu tenho um valor a restituir aqui, eu posso utilizar num outro débito de outra esfera que antes eu não podia fazer. Muito interessante essa possibilidade do produtor rural se organizar através da pessoa jurídica, né, com a parcialidade ou a inteireza das suas atividades e buscar ferramentas mais profissionalizadas, né? A gente viu que nos últimos 20 anos
o agronegócio se profissionalizou muito da porteira para dentro em tecnologias de insumo, de produtividade, de controle de pragas, né? Novas técnicas que aumentam a produtividade. Isso teve todo um reflexo na valorização e no aumento das commodities, assim como das terras. Mas ele precisa agora de inteligência tributária e administrativa para gerir esses grandes negócios. O nosso tema, ele tem assunto para a gente falar um dia e uma noite, ainda sem dúvida alguma, mas o nosso tempo está estourado. Eu vou convidar aos nossos espectadores que ainda tenham perguntas, estou vendo que algumas perguntas estão chegando aqui, mas aqueles que quiserem continuar postando, postem suas perguntas, todas serão respondidas. Às 17 horas nós estaremos no chat online ao vivo para responder a todas elas. Você que gosta desse tipo de conteúdo e que já nos acompanha, continue participando das nossas morning calls semanais, diárias, e também ative o sininho e as notificações para que você receba todas as novidades e news do Grupo Studio. Essa foi a nossa morning call dessa manhã. Prazer estar contigo, Marcelo, e até uma